Queridos amigos, irmãos, uma boa noite a todos vocês. Voltamos aqui com mais uma aula do nosso curso de aprofundamento da fé da paróquia Nossa Senhora da Esperança do Estiepe. Aqui é o Padre José Raimundo, sou pároco desta paróquia. Nós estamos já há alguns dias tendo o curso de aprofundamento da fé no tema da Eucaristia. Essa noite deveremos concluir a parte de Eucaristia, porque a próxima aula da próxima quarta-feira já vai ser com o tema de Maria, os dogmas da Virgem Maria. Então vamos aproveitar o tempo e vamos fazer de fato deste momento de estudo um momento de grande aprofundamento para a nossa fé, para o conhecimento das coisas de Deus, para também sermos capazes de levar Deus aos irmãos. Nós temos os nossos slides que podem ajudar num aprofundamento maior. Eis, na última aula, tínhamos ficado exatamente nesta parte da liturgia eucarística. Tínhamos dito que a liturgia eucarística é um convite que é feito a nós para entrarmos na parte sacramental, isso é, na parte da bênção da mesa, em que o pão e o vinho são abençoados no nome do Senhor. Vamos prosseguir, portanto, nesta parte. Primeiro ponto, primeiro passo da liturgia eucarística, temos aí a apresentação dos dons. Que vem a ser a apresentação dos dons? Aquilo que antigamente na igreja se chamava de ofertório. É menos correto chamar de ofertório, irmãos, porque o ofertório da missa está dentro da oração eucarística, o momento em que a gente, com Jesus, se oferece ao Pai. Esse momento aqui é melhor ser chamado de apresentação dos dons, porque a gente apresenta, coloca diante do Senhor aquilo que já é dele, mas que ele nos deu por amor e que a gente apresenta para que, com a bênção dele, possa se transformar no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A apresentação dos dons, nos inícios, a igreja não deu muito valor ao rito de apresentação dos dons. Falamos também isso na semana passada. Por quê? Para se distanciar daqueles sacrifícios pagãos e também dos sacrifícios judaicos, que valorizavam muito a matéria ou a vítima, porque eles ofereciam animais, ofereciam coisas materiais e davam muita ênfase, muito valor àquilo que ofereciam. Para os cristãos, se dava mais importância ao coração. Por isso que diz ali, já a igreja passou a acentuar o dom espiritual e o coração dos fiéis. Isso correspondia melhor ao novo culto cristão, que agora era realizado em espírito e verdade. Todos se lembram quando Jesus promete à samaritana um culto diferente, diferente daquele que era oferecido tanto no Monte Garizim, que estava vizinho a eles, na Samaria, como em Jerusalém. Porque os verdadeiros adoradores deveriam adorar em espírito e verdade. Esse dom em espírito e verdade era próprio dos cristãos. Vejam, a partir do fim do século II, porém, diante de certas heresias que aparecem na igreja, como uma famosa heresia chamada de gnosticismo, essa, desprezando a matéria, se passou, então, por causa dela, a dar mais ênfase ao alimento material. O gnosticismo, uma heresia muito resistente na igreja, que dizia que na igreja tínhamos dois tipos de fiéis. Aqueles que eram verdadeiramente cristãos, católicos, e o outro que era um pouco figurante. A esses,
poucos que foram escolhidos a dedo se passavam a gnose, isso é, um conhecimento superior. E os outros eram os outros. A igreja, para combater esta heresia, passou a dar mais ênfase ao elemento material, porque eles desprezavam a matéria. Então, por exemplo, falavam mal do vinho, porque o vinho, sendo uma bebida inebriante, uma bebida que tem álcool, então que era uma coisa negativa. E aconselhavam, por exemplo, a celebração da missa com água. Eles eram chamados também de aquarianos, por isso. E os cristãos diziam não. O vinho é uma matéria importante que o Senhor colocou à nossa disposição e nós vamos usar o vinho. Assim, mostrava que o dom celeste tem já início no dom terreno. É já no vinho e no pão que são apresentados sobre o altar que nós temos o início daquilo que vai acontecer. Isso é, esse pão e esse vinho serão transformados no corpo e no sangue de nosso Senhor. E a apresentação dos dons na liturgia começa, então, a ganhar, a partir do século II, uma justa importância. Número 2 nessa sequência é o convite à oração e oração sobre as oferendas. É o famoso orar, irmãos, quando o padre chama toda a comunidade a orar. Orar, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E se segue a oração sobre as oferendas, a oração em que a gente agradece a Deus e por fazer este dom para nós, se transformar o vinho e o pão no sangue, no corpo e no sangue do Senhor Jesus Cristo. Depois o número 3, vocês têm aí, é a oração eucarística. Atenção, irmãos, porque essa oração eucarística é aquilo que começa agora, que depois vai ter um núcleo. Aqui começa, a grosso modo, a oração eucarística. E depois terá, como sabemos, um núcleo muito importante. Vamos um pouco adiante. O primeiro elemento da oração eucarística é o diálogo inicial. Quando o padre dialoga com a comunidade. Ele começa: o Senhor esteja convosco, depois corações ao alto, depois aquela frase: demos graças ao Senhor nosso Deus. Vocês sabem que essa parte, demos graças ao Senhor nosso Deus, está presente em todas as liturgias, não apenas na liturgia romana. E significa o quê? Significa exatamente que o padre diz: pessoal, vamos dar graças ao Senhor nosso Deus? E o povo responde: vamos, padre, porque esse é o nosso dever, essa é a nossa salvação. E se segue, depois que o padre recebe assim a permissão, a confirmação por parte do povo, inicia o prefácio, que é aquilo que abre a oração. O prefácio tem uma introdução geral, depois um núcleo e uma conclusão. A introdução e a conclusão são mais ou menos parecidas. O núcleo é completamente diferente nas várias celebrações. Se nós estamos celebrando o tempo pascal, o núcleo vai falar dessa maravilhosa transformação que se deu em Jesus a partir da ressurreição, que é vida para as nossas vidas. E se você está celebrando a missa dos fiéis defuntos, então vai tratar da esperança daquele que falece em Deus e que aguarda ser ressuscitado como Cristo. Ou se trata da festa, digamos, de São Pedro e São Paulo, vai tratar desses grandes
que são chamados de colunas da igreja. Então, o núcleo dá o tema da celebração que nós estamos realizando. Depois do prefácio, vejam, letra C, vem o santo. O santo é retirado de dois textos do Evangelho, das Escrituras. Logo de início, santo, santo, santo é retirado da profecia de Isaías 6:3, em que Isaías chegou no templo e ficou maravilhado de ver aquela representação de Deus que os anjos e os santos diziam em relação a ele: Santo, Santo, Santo. E depois, o bendito que vem em nome do Senhor, nós sabemos que é tirado de Mateus 21:9, na parte em que Jesus entra em Jerusalém no dia de Ramos e é aclamado, chamado bendito que vem em nome do Senhor. O santo é uma passagem entre o prefácio e a oração eucarística propriamente dita. Por isso tem aí letra D, núcleo da oração eucarística. Nesse núcleo da oração eucarística, nós temos uma introdução no tema do louvor. Porque a oração eucarística é um louvor e muitos estudiosos afirmam que esse louvor vem da bênção da mesa judaica. Se lembram? Quando os judeus não mais têm o sacrifício de comunhão ou pacífico, que era quando eles desejavam comer carne e tinham que levar o animal até o templo para ser sacrificado. Com a unificação do templo em Jerusalém, não se podia comer, ir até Jerusalém toda vez que se queria comer um simples bife. Assim, foi dado possibilidade ao pai de família de matar para comer. Só que, depois da comida, foi indicado uma oração, que vocês se lembram, é chamada de Birkat Hamazon, que é a oração que conclui o jantar hebraico, o momento em que se come. Se lembram que os judeus perguntavam, porque são muito exatos, e com quanto de comida devemos fazer uma oração dessa? E o rabino respondia: toda vez que você comer alguma coisa maior do que uma azeitona. E o judeu perguntava de novo: e que tamanho deve ser essa azeitona? E o rabino dizia: média. Você comendo uma azeitona média para frente, você deve fazer essa oração. Isso é, tudo que for maior do que uma azeitona média deve ser agradecida ao Senhor. Então, se pensa que aí, quando eles colocaram essa oração depois da refeição, alguns pensam que aí se encontra a raiz daquilo que é a nossa bênção da mesa, a nossa oração eucarística. Passemos a ela. O primeiro elemento depois da oração eucarística, aliás, que segue a oração eucarística, é o pós-santo. Isso é aquela parte na oração eucarística número 2, que aqui se reza mais, o padre diz: na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Isso é o pós-santo, que entra, que dá lugar à oração eucarística. Nas outras orações pode ser mais amplo, nessa oração é muito curto. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Depois do pós-santo vem a primeira epiclese, também chamada de epiclese de consagração. Como vocês sabem, a palavra epiclese provém do grego, significa invocar, chamar. Epiclese, é chamar, é invocar. Nesse caso, é aplicada ao Espírito Santo. O Espírito Santo é
invocado sobre o pão e o vinho, é chamado sobre o pão e o vinho. Como na oração eucarística tem geralmente duas epicleses, a primeira é chamada de consagração, porque a gente pede que o Espírito Santo venha para consagrar o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo. Por isso que o padre continua, sempre na oração eucarística número 2. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito. Olha, pedindo a Deus que santifique as oferendas, derramando sobre elas o seu Espírito, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Cristo. Depois dessa invocação, a epiclese, em que o Espírito Santo é convidado, nós temos o que chamamos de narração da instituição, que diz as palavras da instituição. Ela começa dizendo aquilo que aconteceu na noite em que o Senhor nos ofereceu o pão e o vinho. Tomou o pão, abençoou, tomou o vinho, abençoou, para que se tornassem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor. Parte importante desta oração, porque nos faz saber aquilo que foi o centro da entrega de Jesus, da instituição do sacrifício. Vocês sabem que a missa, como surge, não surgiu ultimamente, a missa surge do altar, do momento em que Cristo, na última ceia, toma o pão e o vinho e faz do pão e do vinho o seu corpo, dizendo que a gente deveria, a partir daquele momento, abençoar o pão e o vinho para que eles se tornassem para nós o corpo e o sangue de Cristo. Depois da narração da instituição, o povo aclama. Eis o mistério da fé, vocês se lembram, e a gente aclama. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Nas minhas aulas, eu sempre digo para os meus alunos, vocês estão vendo que mistério na igreja não significa uma coisa que a gente não conhece? Tanto que o padre diz, eis o mistério da fé. Se fosse uma coisa misteriosa que a gente não entendia, a gente deveria ficar calado. Mas como não é, então a gente responde, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Eis aí, irmãos, o mistério verdadeiro, o mistério da fé. Depois começa aquilo que se chama, por outra palavra grega, anamnese, e que significa em português memória, ou melhor ainda, memorial. Porque o padre diz, celebrando, pois, a memória, a lembrança, a recordação, só que aqui memória não é feito a nossa memória. A gente foi ontem à praia e hoje a gente fecha o olho e diz, me lembro, ontem nós fomos à praia, tinha um sol tão quente, foi uma maravilha, mas no finalzinho ficou nublado, choveu e nós saímos correndo da praia. Essa realidade de ontem não se faz presente hoje, porque a gente olha para o céu e diz, hoje tem sol quente e não vai chover. Vocês estão vendo a diferença de memória para memorial? Memória é uma lembrança que passa e que não resgata nada. Que a gente lembra, de certa forma resgata porque a gente se lembra do dia anterior, mas o dia anterior não vem ficar aqui. Enquanto que há essa anamnese que nós fazemos, esse memorial, ele traz presente a realidade que um dia aconteceu com Cristo.
Vocês sabem que é um elemento que os cristãos tomaram da religião judaica, a anamnese, o memorial. Porque os judeus, quando eles estão reunidos para a ceia pascal, que celebram uma vez no ano, naquela reunião, a pessoa mais jovem ali presente pergunta sempre no início ao mais velho ou àqueles que estão ali: o que é que nós estamos fazendo aqui? E o que preside a mesa diz: nós estamos saindo do Egito. Vocês vejam, já passou muito tempo, né? Mais de 2.500 anos que os hebreus saíram do Egito, 3.000 anos que saíram, mas eles continuam dizendo a mesma coisa. O que estamos fazendo aqui? E ele diz: nós estamos saindo hoje do Egito. Portanto, essa anamnese, ela resgata o hoje e torna atual aquilo que Jesus fez na cruz. Por isso nós dizemos: celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, a morte, a morte sobre a cruz e a ressurreição são resgatadas para a gente agora na anamnese. Depois ele continua: nós vos oferecemos, ó Pai. Se lembra que eu disse lá? E que tal o ofertório verdadeiro da missa? Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, que era na anamnese, continua: nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. É a única coisa que a gente pode oferecer com Jesus ao Pai, é Jesus, pão da vida e cálice da salvação. É o momento que a igreja diz: apresento a vós aquilo que Cristo nos mandou fazer. Eis-lo aqui, pão da vida e cálice da salvação. E logo em seguida, o padre continua: e nós vos suplicamos, que participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Vocês estão vendo a presença do Espírito, epiclese, invocação do Espírito, epiclese. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. A epiclese de cima era de consagração, pede que o Senhor venha consagrar. A epiclese de baixo é de comunhão, pede que o Senhor venha fazer de quem vai comungar, fazer um só corpo, transformar um só corpo. Como os irmãos, vocês sabem bem, tudo que é transformação na igreja, a especialidade é do Espírito. Se lembram que quando, no momento em que nós pedíamos que, no momento da festa do Espírito Santo, portanto, em Pentecostes, tem uma oração antes da proclamação do Evangelho que pede exatamente que aquele Espírito, é um canto belíssimo, que pede que o Espírito Santo possa vir transformar todas as coisas, porque cabe a ele transformar todas as coisas. Tanto neste canto belíssimo da igreja, a igreja pede que o Espírito Santo venha. E aqui está pedindo que o Espírito Santo venha transformar. O corpo e o sangue de Cristo, que serão recebidos por nós, que venha nos transformar, que vamos comungar num só corpo, que é o corpo de Cristo. O canto que nós fazemos do Espírito Santo, vocês sabem como se chama, né? A sequência. Tem a sequência no dia de Pentecostes e tem no dia da Páscoa. É o canto antes do Evangelho, em que a gente caracteriza a festa. Em Pentecostes, mostra o Espírito Santo que vem transformar todas as coisas.
Depois da segunda epiclese ou epiclese de comunhão, vem as intercessões. O que são as intercessões? São os pedidos que se fazem na oração eucarística. Primeira intercessão é pela igreja que está ali presente. Lembrai-vos, são os lembrai-vos. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente por toda a terra. Que ela cresça na caridade com o Papa tal, com o Bispo tal e todos os ministros. Se pede, portanto, para a igreja dos vivos. Em seguida, se pede para a igreja dos que já faleceram. Pedimos também, lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Pedimos não só para nossos irmãos, mas pedimos também para todas as pessoas que faleceram. Que o Senhor se lembre, né? E eles sejam colocados do lado do Senhor. E, por fim, nós pedimos pela Igreja Celeste. Enfim, nós nos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Então diz, no conjunto, né? E dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, que já se encontra na glória eterna, com os santos apóstolos. Vocês sabem que é muito importante, os apóstolos foram eles que nos transmitiram a fé, e todos os santos pode-se fazer também memória do santo do dia. Depois disso, se conclui a oração eucarística com a parte chamada de doxologia. Como vocês sabem bem, doxa é palavra grega para significar glória. A doxologia é a glorificação final. Quando o Padre diz por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. E a comunidade seria tão bom que fizesse sempre canta ou diz amém. Que significa eu acredito, é isso mesmo. Olha que este amém da igreja foi já comentado pelos grandes santos padres da igreja. Por exemplo, o máximo que temos de santidade de padre da igreja no Ocidente é Santo Agostinho. Santo Agostinho fala muito desse amém. Ele diz que quando a gente responde amém, a gente está assinando embaixo, está dizendo que é isso mesmo. Por isso que a comunidade deve proclamar forte o amém ou cantar o amém neste momento. A igreja pede que os cristãos não digam por Cristo, com Cristo, em Cristo. Não é por nada, é porque se a gente diz essa parte, o nosso amém sai fraco. Então é melhor guardar todo o entusiasmo para dizer no final, amém. Se puder cantar, melhor ainda. Vocês estão vendo, irmãos, nós chegamos aqui no momento importante de nossa celebração, quando nós concluímos a oração eucarística. Gostaria de falar um pouco com vocês sobre essa parte que vimos. Agora vimos o quê? Vimos uma igreja que se coloca à disposição de Deus para que Deus venha abençoar o pão e o vinho. É um momento tão importante a missa. Por que importante? Porque é o momento em que Cristo se faz presente. Ele que queria se fazer presente do nosso lado, se oferece a nós num sacramento que a gente celebra constantemente. E temos ali a presença real, verdadeira, de Cristo na Eucaristia.
Por isso que o nosso amor pela Eucaristia deve crescer muito. Vocês estão vendo, eu estou usando a palavra Eucaristia, que é a mesma coisa de missa. Só que na cabeça de alguns separaram, botaram missa de um lado e Eucaristia do outro. Missa é Eucaristia, Eucaristia é a missa. Agora, é claro que o pão e o vinho que são abençoados são também chamados de Eucaristia. Mas eu posso dizer, eu estou indo para a missa ou estou indo para a Eucaristia. É a mesma coisa, sem diferença nenhuma. Nós estudamos assim, chegamos aqui ao final da parte terceira da missa. Ainda vai ter um ou outro elemento, porque a terceira parte da missa termina verdadeiramente depois da oração que o padre faz, agradecendo a comunhão. Vamos continuar, portanto, nos nossos slides, para que o nosso conhecimento da missa seja bastante profundo. Voltemos, portanto, para os slides. Nós estamos procurando descobrir qual é a raiz última da missa. Vocês têm aí. Passamos agora daquilo que vem depois do momento em que o padre conclui a oração eucarística com a doxologia e o povo responde. Temos aí uma estampa de Jesus no momento da ceia, segundo João, que não nos dá as palavras da Eucaristia, mas diz que Jesus abençoa os irmãos lavando com humildade os pés dele. É isso a oração eucarística. É Jesus nos ensinando que nós devemos também lavar os pés de nossos irmãos. Número 4, o rito de comunhão. Meus amigos, o rito de comunhão é muito importante, porque apresenta uma igreja, temos que colocar slides, compartilhando os slides com todos. Vamos ver se colocamos agora. Portanto, compartilhar. Depois do Cristo com Cristo e em Cristo, então nós falávamos que tinha uma estampa, uma figura, eu falava, mas a figura não estava aparecendo, porque a figura, desculpe, eis a figura de Cristo lavando os pés dos discípulos, eis Cristo mostrando que a missa é lavar os pés dos discípulos. É uma outra maneira de nós compreendermos a Eucaristia. Portanto, a Eucaristia é um momento tão importante da vida dos nossos irmãos de fazer o bem. Eucaristia e fazer o bem é a mesma coisa. Vamos avançar. Portanto, para a parte quarta, rito de comunhão. Depois que o padre abençoa a mesa, começa o rito de comunhão. Como é o rito de comunhão? Ele vai começar no momento do Pai Nosso. E aí? Primeiro elemento do rito da comunhão para rezar como Jesus nos ensinou. E o que foi que Jesus nos ensinou? Nos ensinou a dizer essa oração de todo o coração. Vejam, quando vocês rezarem, não façam como os pagãos que pensam que a divindade vai escutar vocês pelo muito falar. Não, quando vocês rezarem, devem dizer, Pai nosso que está. É isso que nos diz o Senhor. O Pai Nosso, ele antes não estava nesse momento.
Ele estava mais para frente da missa, mas foi Santo Agostinho que chamou a atenção, dizendo: a gente coloca uma oração feita pela pessoa humana no centro da missa, enquanto que tira coloca o Pai Nosso afastado. Então se trouxe o Pai Nosso para esse lugar, para esse preciso lugar. Estão indo e voltando. Depois do Pai Nosso, vejam, tem um embolismo. O que é um embolismo? A palavra vem do grego e significa você costurar um pedaço de pano num buraco do seu vestido. Então é um remendo que você faz. Daí veio a ideia de que o Pai Nosso é remendado através daquela parte final. Perdoai-nos, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Porque é como se fosse um pedaço que você está juntando no Pai Nosso. Enquanto que pede ao Senhor que Ele nos livre do mal e nos faça, de fato, perdoar. Depois disso, vem o rito da paz e a saudação da paz. No rito da paz, se pede que a paz desça sobre os irmãos e depois os irmãos se saúdam. E muitas vezes nas nossas igrejas nós estamos pedindo que essa saudação da paz passe para a parte final da missa, ou então para a parte inicial da missa, porque naquele momento em que se deve comungar, às vezes a gente pode perder um pouco a concentração. Muitos lugares estão deixando para o final, como despedida dos irmãos e como empenho para sermos instrumentos da paz de Deus. Mas quem quiser fazer neste lugar, aqui não está errado. Depois do abraço da paz, tem a fração do pão com o Cordeiro de Deus. Os irmãos começam a dizer: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. E naquele momento o padre parte o pão. Vocês já viram o padre partindo o pão? E a hóstia estava inteira, ele parte naquele momento, ele tira um pedaço do pão, coloca no cálice. O que é isso? Isso é uma coisa própria do rito romano. Porque antigamente, na cidade de Roma, só tinha uma missa, que era a missa do bispo de Roma. O bispo de Roma, vocês sabem quem é, né? O Papa. Então tinha a missa do Papa. E todos se reuniam ali, nos inícios da igreja. Depois que o cristianismo foi crescendo, o Papa tinha que mandar pessoas celebrar no nome dele naquelas regiões que hoje nós chamamos de bairro e que os latinos chamavam de subúrbio, porque a gente costuma chamar de bairro aquilo que está mais perto do centro e subúrbio aquilo que está longe. Eles chamavam de subúrbio aquilo que não estava no centro. Então, chamam de regiões suburbicárias de Roma. Eram os bairros. E o Papa colocou igreja, os cristãos construíram igrejas nesses lugares, como, por exemplo, Santa Maria Maior, São João de Latrão e muitas outras igrejas que tem em Roma, basílicas que tem em Roma. Essas basílicas tinham missas também celebradas aí, diferente do horário da missa do Papa. Então, os cristãos querendo mostrar que a missa que celebrava nas regiões suburbicárias, nos bairros, estava ligado com a missa do Papa. Então, o Papa, quando celebrava a sua própria missa, deixava uma parte de pão, que naquela época era pão mesmo, pão com fermento. A igreja só vai adotar o pão sem fermento lá para o século IX e vai concretizar essa modificação no século XI. Então, ele mandava pedaços do seu pão para todas aquelas regiões suburbicárias. E os padres que recebiam o pão aí colocavam no cálice no momento do Cordeiro de Deus.
Esse momento também era chamado de fermento, porque é como se o pão que o Papa mandou fermentasse toda a massa e juntasse todos em torno dele. A missa do Papa era também a missa daquele que celebra na região suburbicária. Então, é por isso que o padre colocava naquela hora um pedaço do pão da missa do Papa. Depois, quando não deu mais, porque se tornaram muitas igrejas e o Papa não podia mandar pão para todas essas igrejas, surgiu o costume do próprio padre partir o seu pão e, em lembrança disso, colocar uma parte dentro do cálice. Isso se chama de fermento, ou partição, fração do pão. Na hora da fração do pão se dá o fermento. Vocês estão vendo ali, letra D, fração do pão no momento do Cordeiro de Deus. Depois segue logo a comunhão. O padre reza para que o corpo e o sangue que vai receber, né, não se torne juízo e condenação, mas seja de fato salvação. E se dá a comunhão. A comunhão dos padres, a comunhão do povo. Depois da comunhão, vocês estão vendo bem grande ali silêncio. Silêncio após a comunhão. É o grande momento em que a gente, em silêncio, agradece a Deus a missa que teve. E aí termina a terceira parte da missa. Fotografia na Praça de São Pedro, o padre dando a comunhão a um fiel. Pode dar na boca ou pode dar nas mãos, como vocês sabem. Aí termina a primeira parte da missa e começa a quarta parte da missa, oração pós. Não, desculpem, não estamos ainda. Depois da comunhão, ainda tem o número 5, que é oração pós-comunhão. É a última parte da terceira parte da missa. O padre levanta e diz: oremos, e depois do silêncio, e reza a oração depois da comunhão. Depois disso é que termina a terceira parte da missa. Vamos ver as cerimônias da liturgia eucarística. Sempre a gente faz um resumo no final de cada parte. Veja, a apresentação dos dons, depois o convite à oração. Apresenta os dons, organiza a mesa e convida os irmãos a rezar. Depois tem a oração sobre as oferendas, segue-se o prefácio, que é prefácio à oração eucarística, toda a oração eucarística. Depois da oração eucarística, o Pai Nosso. Em seguida, o rito da comunhão, com toda aquela questão que nós falamos da fração do pão, do fermento, e todo o sentido do fermento, que é união, indicava a antiga união que o padre fazia na missa romana, na missa naturalmente de rito romano, com o Papa. Hoje em dia, o Papa diz essa união do corpo e do sangue de Jesus Cristo, Senhor nosso, nos sirva para a vida eterna, quando coloca um pedaço da hóstia ali dentro do cálice. Depois vem o silêncio após a comunhão, que é tão importante. Às vezes tem gente que coloca música, não é hora de colocar música. Tem gente até que diz: padre, vamos cantar a música do silêncio. Eu não sabia que o silêncio tem música. Você pode colocar uma música de fundo, mas é melhor não, porque deixa o silêncio para a gente aprofundar. E depois coloca uma música muito conhecida, a gente, pronto, se transporta. Tema de Lara, veja só, nem se deveria colocar essa. Ou então, o prelúdio de Romeu e Julieta lá, coisas que vai fazer, em vez de destoar, em vez de pensar em Cristo, vai ficar pensando. Depois a oração pós-comunhão, e aí termina essa parte da missa.
Vamos para a quarta parte da missa? Vamos lá. Ritos finais e reenvio à missão. Nesse título nós temos, porque são os ritos finais, a quarta parte, e reenvio à missão, porque toda missa acaba na vida, não acaba. Por isso a gente é reenviado para a missão. Primeiro tema da quarta parte da missa é avisos e comunicações. É o momento de dar os avisos da missa. Mas se pede tanto que não se dê muito aviso, porque atrapalha, cansa. A gente quer sair da missa, fica a pessoa, às vezes, fazendo dando um aviso que é maior ainda do que a homilia do padre. Que Jesus, que sofrimento. 3 avisos, tudo bem, rápidos, sem cansar. Depois vem a segunda parte, bênção final, o Padre abençoa, e reenvio dos cristãos. Os cristãos são reenviados para a vida do dia a dia, para a missão na vida do dia a dia. Envio dos cristãos. Missa é, de fato, enviar os cristãos para que eles, no mundo, possam levar Cristo. Depois disso, nós estamos na conclusão da missa com a bênção, como vocês estão vendo, aí a bênção do Papa, e 3, já fora da missa, mas na sua conclusão, o ite missa est. A gente colocou aí a força da expressão ite missa est. O que é isso? Vocês se lembram que antes da reforma do Vaticano II, o padre terminava a missa em latim dizendo ite missa est. Era a expressão que ele usava. Que vocês sabem que a tradução é ide a missa, acabou. Mas essa expressão, assim como o Kyrie eleison, foi tirada do mundo pagão. Isso é, foi tirada do mundo romano. Ite missa est era uma frase dita pelos romanos quando eles terminavam qualquer reunião, mesmo reunião que não tivesse nada a ver com religião. Vamos dizer que eles fizessem uma reunião, sei lá, para acertar alguma coisa. No final, eles diziam ite missa est, que significava a reunião acabou, mas agora vamos colocar na prática do dia a dia o que a gente acertou aqui. É esse o sentido de ite missa est, porque a missa não acaba nunca. A missa continua na vida do dia a dia. Vocês já perceberam, né? Que quem faz a missa e sai dali para fazer a sua vida, que não tem nenhuma relação com aquilo que celebrou, esse não está sendo fiel ao pedido do Senhor. O pedido do Senhor é que a gente possa viver em conformidade com aquilo que a gente celebrou. Se a gente celebrou a missa, agora se trata de colocar na prática, vivendo o amor, a caridade, a bondade, a justiça, que a gente celebrou ali. E que deve puxar a vida da gente, que deve encantar a existência nossa do dia a dia. Essa é a força da expressão ite missa est, que os cristãos começaram a dizer, vendo o exemplo do mundo romano, tomou do mundo romano e colocou de uma forma muito inteligente na sua missa. Depois, é isso aí, ó, a prática da missa celebrada à missão no mundo. O ite missa est nos leva à missão no mundo. O cristão é chamado agora a redimir a humanidade através do seu trabalho, através do seu entusiasmo, através da conversão que ele recebeu na missa. Porque a missa tem sentido na medida em que nos converte e nos coloca no dia a dia
diferentes, animados, querendo fazer o bem, desejando celebrar o bem no mundo. Uma última figura que tem aí, quando estiver com dúvidas, faça o que Jesus faria. Escolher fazer o que é certo, honrar a Deus em tudo. E isso fique como marca para que no final de cada missa a gente procure fazer o que Jesus faria. Qualquer dúvida, façamos o que ele faria e assim a gente acertará sempre. Muito obrigado, irmãos. A cerimônia dos ritos finais, só para passar rapidamente, avisos e comunicações, bênção final e reenvio à missão, e a expressão ite missa est, porque a missa não acaba no dia a dia, e da missa à missão no dia a dia de nossas vidas. Gostaria de agradecer muito a disponibilidade de vocês, de, neste curso sobre a missa, estar presente e assim nos apoiar, desejar aprender, porque é tão bonito quando os irmãos aprendem as coisas e começam a celebrar com amor. A próxima tema do curso, a próxima aula já começa a partir de uma coisa tão bela, vai ser bastante interessante para todos nós, os cristãos. Não deixe de conosco continuar, vem o professor Emanuel, continuar a partir do dia 2 de setembro, isso é quarta-feira próxima, toda essa questão que vai ser tratada sobre os dogmas de Maria, que é uma coisa importantíssima para ser aprendida pelos irmãos, sobretudo por nós que somos de uma paróquia mariana. Boa noite a todos, que Deus possa abençoar e fazer de vocês cristãos firmes na fé. Vamos, irmãos, construir na nossa paróquia uma comunidade viva de bons cristãos, daqueles que frequentam as missas com consciência e, saindo da missa, nessa expressão ite missa est, é capaz de fazer o bem ao mundo, fazer a missão no mundo. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe, Maria Santíssima.